No princípio, antes que o tempo fosse tempo e o universo existisse, o céu brilhava em uma harmonia perfeita. Milhões e milhões de anjos, criaturas de pura luz e glória, entoavam cânticos de adoração diante do trono do Deus Todo-Poderoso. A sinfonia deles preenchia a eternidade, um som de paz e reverência que ecoava por todo o paraíso. Entre todos esses seres celestiais, um se destacava de forma extraordinária. Sua beleza era indescritível, sua sabedoria profunda. Seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz, ou estrela da manhã. Ele não era um anjo qualquer. Ele fora criado com um esplendor que superava os demais. Suas vestes cintilavam como um manto de pedras preciosas, refletindo a glória de Deus de uma maneira única. Seu canto não era apenas uma melodia, mas um som poderoso, que ecoava como trovões suaves pela vastidão celestial. Lúcifer era um querubim ungido, protetor, e caminhava no brilho do Monte Santo de Deus. Ele tinha autoridade, liderança e uma posição de honra. Ele era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Mas no silêncio de seu coração, algo começou a mudar. Uma semente perigosa foi plantada. Lúcifer observava a glória infinita de Deus, o poder que emanava do trono, a adoração que era direcionada somente ao Criador, e um desejo proibido, uma ambição sombria, começou a se formar em sua mente. O orgulho sutil e venenoso como uma serpente infiltrou-se em sua alma. Ele, que fora criado para refletir a luz de Deus, começou a cobiçar essa luz para si mesmo. Ele não queria mais ser um espelho da glória divina. Ele queria ser a própria fonte da glória. Em seus pensamentos, ele começou a sussurrar: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Seus pensamentos se tornaram mais ousados. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aquele que era o portador da luz começou a se encher de trevas. A perfeição deu lugar à corrupção. A adoração genuína se transformou em uma ambição egoísta e desmedida. Sua beleza, antes um reflexo da criação divina, agora se tornava um motivo de soberba. Ele não guardou sua rebelião apenas para si. Lúcifer sabia que precisaria de aliados. Com sua posição de liderança e seu poder de persuasão, ele começou a influenciar outros anjos. Muitos o admiravam por sua beleza e sabedoria. E agora, essa admiração se transformou em lealdade cega. Em segredo, nas sombras do paraíso, ele tecia sua teia de engano. Usando mentiras habilidosas, ele os convenceu de que Deus era um tirano que os limitava. Ele sussurrava que havia mais glória e poder para ser alcançado, além da obediência ao Criador. Ele prometeu a eles que poderiam ser como deuses, livres e independentes. A semente da rebelião, plantada em seu coração, agora germinava no coração de muitos outros. Uma conspiração celestial estava em andamento. A Bíblia nos diz que ele arrastou consigo a terça parte das estrelas do céu, uma representação do número massivo de anjos que se deixaram seduzir por suas promessas vazias. O paraíso, antes um lugar de paz absoluta, começou a tremer. A harmonia foi quebrada, mas nada, absolutamente nada, fica oculto diante do Criador onisciente. Deus viu a revolta crescendo como um fogo consumidor no coração de suas criaturas. Ele viu a traição se formando nas fileiras celestiais. O momento da confrontação era inevitável. Chegou o dia em que tudo foi exposto. O céu inteiro se reuniu diante do trono da majestade divina. Lá estava Lúcifer, não mais como o adorador principal, mas como o líder de uma rebelião. Ele se apresentou com seus anjos seguidores, seu olhar carregado de orgulho e desafio. Ele não estava ali para pedir perdão, mas para tomar o que ele acreditava ser seu por direito. Desofito, não com surpresa, mas com a autoridade de quem rege o universo. E a acusação foi declarada. As palavras divinas ecoaram, expondo a raiz do problema. Você se corrompeu por causa da sua beleza. Seu coração se encheu de orgulho por causa do seu esplendor. E você ousou levantar guerra contra o seu próprio Criador. Naquele momento, o silêncio no céu foi absoluto, pesado. Cada anjo, fiel ou rebelde, sentiu o peso daquela verdade. Mas Lúcifer não recuou. Seu orgulho era tão grande que o impedia de ver seu erro. E seus anjos, agora comprometidos com a causa dele, também não voltaram atrás. Naquele instante, o céu se dividiu. O maior e mais terrível conflito da eternidade estava prestes a começar. Não era uma guerra por território, mas pelo próprio governo do universo. O ar celeste, antes preenchido por cânticos, agora se encheu de trovões de batalha. Miguel, o arcanjo, cujo nome significa "quem é como Deus",
um poderoso príncipe dos exércitos celestiais, avançou. Sua espada flamejante cortou o firmamento, um símbolo da justiça divina. Atrás dele, os 2/3 de anjos que permaneceram fiéis se alinharam, prontos para defender a honra de seu Criador. E a batalha irrompeu com uma fúria que a mente humana não pode conceber. Lúcifer, o anjo caído, rugiu com um ódio nascido do orgulho ferido. Seus seguidores avançaram como uma tempestade de sombras. Raios de glória pura e trevas corruptas se chocaram no firmamento. O céu tremia sob o peso daquele confronto monumental. Ondas de poder invisível atravessavam a eternidade. Cada golpe, cada movimento, ecoava como explosões de estrelas. Era a ordem contra o caos, a lealdade contra a traição, a luz contra a escuridão que ela mesma gerou. Por um momento, a rebelião parecia intensa, poderosa. Mas a força dos rebeldes era limitada, derivada. A força dos anjos fiéis vinha da fonte infinita de todo o poder, o próprio Deus. Então, Miguel levantou sua voz em um grito de guerra que ressoou por todo o universo. Era uma pergunta retórica e uma declaração de fé. Quem é como Deus? Esse grito, a própria essência de seu nome, rasgou o tecido da realidade e infundiu uma força renovada nos exércitos celestiais. A autoridade divina fortaleceu seus guerreiros. Os anjos caídos, confrontados com a verdadeira magnitude do poder que desafiavam, começaram a perder força. A glória de Deus, que antes eles refletiam, agora os queimava como fogo. A beleza corrompida deles não podia suportar a santidade pura do Criador. Lúcifer lutou com toda a sua força, com toda a sua fúria, mas não havia poder no universo que pudesse superar aquele que o criou. Era como uma gota de água tentando apagar o sol. A derrota era certa. Então veio o decreto final. A voz do Deus, mais poderosa que 1000 tempestades, ecoou pelo céu em guerra. Não era uma sugestão, era uma sentença irrevogável. Você será lançado fora. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso, fiz sair de você um fogo que o consumiu e o reduzi a cinzas na terra, à vista de todos os que o observavam. Nunca mais você permanecerá no meu santo monte. A palavra divina se cumpriu instantaneamente. Um redemoinho de luz ofuscante envolveu Lúcifer. Ele foi arrancado de sua posição de honra. Seus anjos seguidores foram subjugados pela mesma força irresistível. O céu se abriu, não como uma porta para a glória, mas como um abismo, e a maior queda da história começou. Eles despencaram, não como anjos de luz, mas como estrelas apagadas meteoros de trevas. Seus gritos de ódio e fúria ecoavam enquanto caíam, tentando resistir em vão. Nada podia deter o juízo de Deus. A queda atravessou dimensões e realidades. A glória do céu se afastava cada vez mais, tornando-se uma memória distante, e um abismo de escuridão se aproximava para recebê-los. Finalmente eles foram lançados para fora do domínio celestial, caindo em direção à esfera terrena, um lugar que se tornaria o novo palco de sua rebelião. O impacto de sua queda ecoou pelo universo. O brilho radiante de Lúcifer desapareceu para sempre. Sua formosura se transformou em uma imagem de corrupção e maldade. Seu nome glorioso mudou. Ele não era mais Lúcifer, o portador da luz. Ele se tornou Satanás, que significa o adversário, o acusador. Seus anjos, antes companheiros de adoração, se tornaram demônios, servos de sua causa perdida. E no céu, a paz retornou. A harmonia foi restaurada. Os cânticos de adoração voltaram a soar, talvez com uma nova profundidade, uma nova compreensão da santidade e justiça de Deus. A rebelião havia sido julgada. A justiça divina havia prevalecido, mas a história não terminou ali. A guerra espiritual apenas mudou de cenário. Satanás, agora caído e cheio de ira, buscaria destruir a obra-prima da criação de Deus, a humanidade. Ele buscaria afastar o homem de seu Criador, assim como ele se afastou. Ele buscaria instaurar trevas onde Deus planejou luz, mas Deus, em sua presciência infinita, já havia preparado o plano da redenção. A vitória final já estava determinada desde antes da fundação do mundo, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, viria ao mundo. Ele viveria uma vida perfeita. Morreria na cruz para pagar o preço do pecado e ressuscitaria ao terceiro dia, esmagando a cabeça da antiga serpente derrotada. Ele veio para restaurar para sempre o que foi perdido, para abrir o caminho de volta para Deus. A história da humanidade continua, marcada por essa batalha espiritual, mas o céu jamais esqueceu a lição daquele dia. E o universo inteiro testifica: ninguém
absolutamente ninguém é como Deus. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam essa história. Até a próxima.